retoque de mechas. O cliente chega, tá com restinho de mechas nas pontas, a gente vai fazer esse processo da raiz que tá natural, que cresceu, tem muitas possibilidades hoje em dia, até porque tem aquela coloração que clareia e colore ao mesmo tempo. Se faz mechas também com super clareador, que você já viu aí algumas aulas utilizando High-Lifts, mas quando o desejo é aquela mecha mais clara e fria, aí a gente precisa do recurso do pó descolorante. Então, mesmo ela tendo essas mechas um pouquinho mais escuras, numa tonalidade mais caramelo nas pontas, nós podemos fazer a transição dessa cor tranquilamente, com cuidado nessas pontas. Esse cabelo aqui é um cabelo fino e ele requer cuidados. E hoje eu vou utilizar um lançamento de Schwarzkopf, que é a linha Blonde, tá chegando aí, saindo do forninho. A gente vai poder conferir a performance desse clareamento e também a tonalização de Blonde. Vamos ao preparo do pó Blonde. Eu vou iniciar as mechas trabalhando com loção 6%, 20 volumes. O clareamento dele é maravilhoso, ele atinge até 9 níveis. Então nós vamos colocar na balança. Eu vou iniciar com 10 gramas de pó. Ah, já tem ali. E o preparo dele é 1/2, com loção 6%, 20 volumes. O limite é 9%, 30 volumes. Então, se eu coloquei 11 gramas, vamos completar agora com mais 20 gramas da loção. Pronto. A loção dele é bem cremosa, o pó é o azul clarinho. E por mais que seja a proporção de 1/2, ele fica extremamente cremoso. A mistura do pó, ela sempre precisa ser delicada. A gente evita bater o pó descolorante, né? Então é bem delicado. Olha só, não pinga, ele fica cremoso, ele tem um alto teor de tratamento e vamos lá iniciar essas mechas. Fiz um seccionamento mais triangular e assimétrico, respeitando a divisão do cabelo dela e também baseado na forma que eu quero o caimento dessa mecha. Porque como ela tem um cabelo mais Chanel, ele é alongado para frente, eu vou trabalhar com diagonal para frente. Então eu já deixei ele separado em triângulos. Um triângulo na lateral, um triângulo no alto da cabeça e mais um triângulo no outro lado maior, que esse é o lado que ela usa. E a parte posterior eu vou iniciar deixando essa nuca de fora, porque cabelos muito curtos eu não gosto de fazer mecha nessa nuca, eu prefiro que ela fique um pouquinho mais escurinha, porque compõe melhor com o corte. E vou iniciar aqui a parte de trás. Nós podemos seguir com esse mesmo desenho, tá? Então aqui eu vou iniciar por essa porção e vou trabalhar em triângulos, porque os triângulos no cabelo cacheado, como ela tem uma onda bem definida, dá uma olhadinha aqui, ó, um triângulo bem grandinho, ele me dá um efeito de mais movimento para essa cor. Eu não tenho hábito de trabalhar com plaquete, né? Mas se tu tens o hábito, bem tranquilo. Esse papel é um papel novo, a gente chama ele de papel ecológico, é muito bom de trabalhar. Ele favorece o clareamento e ele dá bastante estabilidade pro fio. Eu tô com uma mechinha mais compacta, que ela tá mais grossa. As mechas mais grossas, elas tendem a clarear menos. Quanto mais fininha a mecha que a gente pega, mais ela clareia.
Mas é que eu quero ter diferença de nuance. Eu quero ter uma nuance na parte posterior e outra nuance na parte frontal. Eu quero ela mais clara na frente. Outro detalhe importante, eu não estou direcionando muito lá pertinho da raiz, a gente preserva uma distância e também eu não estou eriçando esse cabelo. Porque eu quero mechas mais definidas. A diagonal, ela tem uma característica, ela direciona a cor. Esse é o meu propósito aqui. O zigue-zague ajuda a deixar uma mecha um pouco mais suave. E poderia também estar fazendo um eriçado, né, se for a proposta, deixar um pouco mais esfumado. Como eu não vou eriçar, eu preciso cuidar a distância dessa mecha. A distância entre uma e outra. Então eu solto uma boa quantidade. Aqui eu vou pegar 2 papéis, porque a mecha está muito grande. Então eu preciso deixar intervalo, porque eu não estou eriçando esse cabelo. Trabalho com pincel também na vertical é importante para a gente evitar a marca ali na raiz. E espalha bem, porque a mechinha está um pouquinho mais larga. Nesse processo do outro lado, a gente vai fazendo esse desenho de A. Mantém essa diagonal bem inclinada. E a parte posterior deu 3 seções, né? Colocando na parte de trás, até porque ela tá bem mais para a nuca. A gente já pegou o topo bem mais inclinado aqui. E as laterais, nós vamos seguir com diagonal para frente, essa diagonal anterior, que é uma diagonal que ela favorece a forma desse corte. Ela vai deixar um efeito com mais direcionamento de cor. E a gente segue aqui com os triângulos. E a parte frontal, a parte posterior, eu trabalhei com 20 volumes. A parte frontal nós já vamos mudar para 9%, 30 volumes. Que atrás já fica um pouquinho mais de tempo, e aí depois a gente remove tudo junto, fica bem mais prático. Importante só dessas mechas que estão em transparência,
né? Por mais que esteja em zigue-zague, né, a parte interna, é a quantidade de intervalo que nós vamos deixar para que ela não fique tão marcada. E outro detalhe importante quando a gente está trabalhando na diagonal é manter a inclinação, porque a nossa tendência é começar com ela na diagonal e depois vai baixando. E aí isso aqui está praticamente uma linha horizontal, e a linha horizontal, ela marca. Aí eu vou ter que ter um cuidado para ou iriçar ou depois apagar a raiz. Tá? E aqui eu vou inverter já a posição da minha mecha. Peguei essa primeira um pouquinho menos inclinada, e aí nós vamos seguir com ela agora bem inclinada. O topo ficou com um bloco triangular, que eu vou remover seções diagonais contrárias ao lado que vai cair agora.
Vou iniciar aqui. A gente pode seguir com elas todas nesse sentido. Até o final ali do topo. Um detalhe importante, quando a gente está com a mecha mais fina, nós não precisamos colocar um monte de produto, ó, vai seguindo a diagonal. Solta 1 centímetro de cabelo e move a mecha. O restante fica em intervalo. Mais uma diagonal. Importante cuidar a espessura e manter a constância nesse formato, né? Ó, 1 centímetro mais ou menos. E vai assim até o final do topo. Finalizando a ponta do triângulo aqui. Pegar ela para o lado contrário, que fica mais fácil para aplicar. E aí vamos controlar o tempo de pausa. Embora o clareamento com descolorante é muito no olho, né? Mas a gente fica cuidando. Às vezes eu deixo em torno de 30 a 40 minutos, até que eu não quero deixar uma mecha branca. Mas logo, logo a gente vai ver essa performance aí de clareamento. Vamos preparar o tônico, o tonalizante do Bloom. Ele tem vários tons, vai ter tom que neutraliza o dourado cobreado, o amarelo, e também tem uma tonalidade mais bege. Eu selecionei aqui o Sand, que é o areia, e o Steel Blue, que é o azul metalizado. Olhando aqui na tela, nós vamos ver o areia, essa nuance de bege, e o Steel Blue bem mais frio. Por que eu vou optar pelos dois? Porque ela tem partes do cabelo dela mais quente, que são as mechas anteriores, que eu quis preservar, e coloquei mechas mais clarinhas. Então ele vai dar aquela neutralizada com equilíbrio. Às vezes não fica legal usar só um tom frio, porque a cor fria vai jogar o quente para fora, ela coloca o quente em primeiro plano. Então nós vamos fazer a mistura desses dois tons. O preparo do tonalizante do Bloom
é com a emulsão de 7 volumes que nós temos. Se você olhar as volumagens aqui, tem 7, 20, 30 e 40. 7 volumes, ela pode ser usada com copo, com um clareamento menor, e também com tonalizante. A textura dele, dá uma olhada aqui, ó, é em gel, ele é bem transparente. Então eu vou colocar 10 gramas do areia e também vou utilizar 10 gramas do azul metalizado. Então, quantidade de um de outro, se fechar 20, nós vamos colocar 20 gramas de loção 7 volumes. Essa textura, ela vai nos entregar, essa textura, ela fica em gel creme, é o que a gente chama. Porque o que acontece? O tonalizante é em gel, olha aqui, ó, bem gelatinoso, e a emulsão, ela é em creme, bem cremosa, bem líquida, bem branquinha. Deixa eu aqui preparar tudo. Olha só, a emulsão branquinha, cremosa e o tonalizante em gel. Nós vamos criar aqui uma textura gel creme. Fica extremamente fluido, dá muita rentabilidade, espalha bem no cabelo. Nós vamos aplicar no cabelo úmido. Lavei com shampoo e sequei com a toalha. Bom, e agora vamos para essa aplicação. Fechou os 20 minutos de pausa do toning, eu vou simplesmente enxaguar e aplicar o tratamento. Eu não preciso usar shampoo de novo, porque esse cabelo já foi lavado antes do toning. Então agora a gente enxagua e aplica a máscara de tratamento. Vou deixar uma pausinha de 10 minutos e aí você já vai poder ver esse resultado pronto. Etapa final, esse resultado lindo. Eu amo esse tipo de textura. Cachos é muito particular. Eu posso amar esse tipo de resultado, tu pode achar com volume ou não, mas a onda, esse movimento do volume, ele valoriza muito, né? E essa técnica de mechas, embora nós colocamos poucos papéis na cabeça e preservamos o que ela já tinha anteriormente, tanto que a gente vai perceber assim, ó, uma cor um pouco mais neutralizada, outra ligeiramente mais quente. Essa mistura do areia com steel blue, ela traz um bege muito bonito onde o cabelo tá mais quente. E aonde ele tá bem descolorido, vamos pegar essa parte do cabelo dela que tava virgem, porque na ponta ela tinha
tonalizante, que esse cabelo já foi violeta, tá? A gente percebe que ficou uma tonalidade muito natural. E tu percebe que a base do cabelo dela não alterou? Aquilo que eu te falei na hora que eu tava botando o tonalizante. Ela continua exatamente com o mesmo tom natural. Então eu fiz esse trabalho para trazer um movimento. Você percebe que a nuca, não mexer nela não faz diferença, porque como é um corte mais Chanel, uma nuca um pouquinho mais batida, se a gente faz muita mecha, às vezes não dá um efeito bacana. Eu gosto de ter um contorno um pouquinho mais escuro. As cores, elas foram se misturando, aqueles tons mais caramelos, eles ficaram mesclados junto no cacho, fica muito bonito. Mas ao mesmo ponto, nessa parte mais superior, mais frontal, a gente tem mechas mais clarinhas. Né? Embora eu não fiz o hair contour super claro, o cabelo dela tá muito macio, com muito brilho, porque o Blome, ele tem essa proposta de clarear e tratar. O tonalizante em combinação com o descolorante, ele atua com uma selagem que dá mais brilho, mais durabilidade para a cor. E o shampoo e a máscara também agregam, trazem todo um diferencial. Mas a cor fica fantástica, com cabelo saudável, com brilho, uma nuance super comercial. Mesmo ela tendo a diferença de raiz virgem com pontas tonalizadas, a gente percebe que trouxe muito equilíbrio, porque eu vou ter mechas bem claras também por dentro, não só no alto da cabeça, não só naquela parte da raiz. Por isso que a dica é importante de não usar somente o tom frio na hora de tonalizar, quando nós temos nuances diferentes, né, no mesmo cabelo. Mas maravilhoso, fica essa aula aí para ti estudar, pegar os detalhes de preparo, aplicação e um resultado super lindo nessa técnica de mecha.